Amanda e Agatha são gêmeas idênticas na aparência, mas totalmente distintas no caráter. Devido a uma pequena deficiência em sua perna direita, Amanda é desprezada pela mãe, que, ao contrário, sempre tratou sua irmã Agatha como se fosse uma joia preciosa. Hoje vamos contar a história emocionante de Amanda, que teve seu amor roubado pela sua própria irmã. Lembre-se de curtir o vídeo e de se inscrever para acompanhar as histórias que postamos toda semana. Sem mais demora, vamos para a história de hoje. O salão estava iluminado com luzes douradas, refletindo no cristal das taças e no brilho do sorriso de Agatha, a gêmea perfeita, a filha adorada, a noiva que naquela noite selava seu destino com um dos homens mais cobiçados do país. Vestida em um tom de marfim cintilante, Agatha parecia ter nascido para aquele momento. Movia-se entre os convidados com graça estudada, recebendo cumprimentos, exibindo Lucas como o troféu mais valioso de sua coleção. A cada passo, reforçava sua vitória não apenas diante das amigas, mas, principalmente, diante da única pessoa cuja presença importava mais do que todas as outras, Amanda. Encostada discretamente a um canto do salão, Amanda observava. Tentava sorrir, esforçava-se para parecer indiferente, mas por dentro sangrava. Seu coração se contorcia ao ver a irmã exibir, triunfante, o homem que ela amava em silêncio há mais de um ano. Um amor impossível, lembrava a si mesma. Impossível porque Lucas escolhera Agatha, mas também porque, como tal homem, em sã consciência, proporia casamento a uma mulher manca como ela? Se aquele acidente não tivesse ocorrido, e ao invés de Agatha, ela tivesse comparecido àquele encontro, tudo que teria recebido de Lucas, aquele homem bonito, rico e influente, seria um elogio educado pela beleza do quadro que ela havia pintado. Nada mais. Nunca um olhar de amor, nunca a promessa de um futuro, tal como fizera a sua irmã. Agatha percebia. Agatha sempre percebia. E sorria, satisfeita, como quem cravava uma faca invisível no peito da irmã. Do outro lado do salão, enquanto brindava com os convidados, deixou escapar um pensamento cruel ao ver Amanda fingindo estar bem. Como ela ousou mirar tão alto? Uma manca jamais poderia sonhar com um homem como Lucas? A crueldade a fazia brilhar ainda mais. Lucas, por sua vez, parecia alheio à guerra silenciosa que se travava diante dele. Cumprimentava os convidados, retribuía sorrisos, mas em algum momento seus olhos pousaram sobre Amanda, a cunhada, a figura discreta e quase invisível da festa. Algo nele vacilou. Uma sensação estranha, incômoda, como se aquela presença tivesse um peso que ele não sabia explicar. Mais tarde, encontrou-a sozinha em um corredor lateral. Aproximou-se com naturalidade, buscando iniciar uma conversa trivial. Afinal, ela era a irmã da mulher com quem se casaria. Perguntou algo simples, comentou qualquer banalidade. Amanda respondeu com frases curtas, educadas, mas cada palavra parecia medida para encerrar logo aquele contato. Antes que ele pudesse insistir, ela inventou uma desculpa e se retirou. Seguiu em uma direção e ele em outra. Mas algo dentro dele o fez parar. Lucas se virou e a viu afastar-se. E ficou ali, observando-a em silêncio, sem conseguir tirar os olhos dela. Uma pontada inexplicável tomou seu peito, como se perdesse algo precioso sem nem saber o quê. Não queria que ela fosse embora. De volta ao salão, entre taças erguidas e aplausos ao casal, Lucas encontrou novamente Amanda ao longe. Ela estava imóvel, mas sua simples presença lhe trouxe à mente os mesmos sonhos que tanto o atormentavam. A casa à beira de um lago, o vazio, a dor. E pela primeira vez, Lucas sentiu que havia algo que não estava no lugar. História de hoje. Um amor que transcende o tempo. Desde pequenas, Agatha e Amanda chamavam atenção por serem idênticas no rosto, mas diferentes em tudo o que a vida lhes entregaria.
Filhas de uma família de classe média alta, viviam em uma casa ampla, sustentada pelo esforço do pai, Renato, advogado de uma grande corporação que acreditava na simplicidade e no valor do caráter. Ao lado dele, a mãe, Débora, nutria outras ambições. Sonhava com status, luxo e prestígio social. Aos 6 anos, a diferença começou a se desenhar entre as duas meninas. Ágata era expansiva, fazia birras para conseguir o que queria e era prontamente atendida pela mãe, que via na filha a promessa de ascensão social. Amanda, por outro lado, era silenciosa, tímida e encontrava nos livros e nos desenhos sua forma de expressão. Débora pouco se importava com isso. Aos olhos dela, Amanda não passava de uma sombra. Foi numa tarde chuvosa que o destino as separou de vez. Enquanto brincavam no quintal, Amanda escorregou e caiu de forma grave. O acidente deixou sequelas permanentes, uma perna ligeiramente encurtada, que a fazia mancar. Desde então, cada passo de Amanda passou a ser motivo de lembrete cruel. Débora nunca escondeu o desprezo. "Que futuro pode ter uma menina manca?" dizia em tom baixo, mas alto o suficiente para Amanda ouvir. O olhar da mãe, que já não lhe era carinhoso, tornou-se distante. Ágata, por sua vez, ganhou ainda mais atenção, como se tivesse sido escolhida para carregar sozinha as esperanças da família. "Ela sim vai nos levar para outro patamar", afirmava Débora, orgulhosa do jeito vaidoso e manipulador da filha. Enquanto Amanda aprendia a baixar os olhos e a sorrir com humildade, Ágata florescia em arrogância. Ciente de sua beleza e do favoritismo materno, aprendeu cedo a menosprezar a irmã. "Tão iguais por fora e tão diferentes por dentro", murmurava em tom de deboche, cada vez que percebia Amanda se retraindo. Renato era o único porto seguro da filha rejeitada. O pai a tratava com ternura, incentivava seus desenhos e lhe dizia que não havia deficiência que diminuísse sua essência. Amanda, nesses momentos, sentia-se inteira. Mas a vida, mais uma vez, foi cruel. Um infarto repentino arrancou Renato da família. Amanda, então com 11 anos, ficou órfã de sua única fonte de afeto verdadeiro. Após a morte do marido, Débora mergulhou ainda mais em sua ambição. Viu em Ágata um investimento e em Amanda um fardo. Uma filha brilhante, outra defeituosa, resumia sem pudor. Esse rótulo moldou as duas de forma definitiva. Ágata cresceu vaidosa, acostumada a receber. Amanda cresceu resiliente, acostumada a perder. E assim, mesmo sendo gêmeas, seguiram caminhos diferentes. Uma era a promessa de prestígio, a outra, o lembrete silencioso de que nem todo destino pode ser controlado. O despertar para a arte. O destino das gêmeas sempre pareceu traçado desde cedo. A arte corria nas veias da família. Débora, respeitada professora universitária de artes, transformara a casa em um verdadeiro ateliê improvisado, cheio de telas, pincéis e livros sobre história da pintura. Ágata e Amanda cresceram imersas naquele ambiente. Desde meninas, seguravam pincéis quase do mesmo tamanho que suas mãos, espalhando cores pelo papel. Mas a semelhança terminava aí. Ágata se dedicava com disciplina, reproduzindo cuidadosamente as técnicas ensinadas pela mãe. Seus quadros eram corretos, bem estruturados, tecnicamente impecáveis e sempre elogiados por Débora. Amanda, ao contrário, parecia nascer sabendo. Não precisava de instruções longas ou repetições. Bastava observar uma vez, ouvir uma explicação rápida e logo aplicava com uma facilidade desconcertante. A cada nova técnica, Amanda florescia com naturalidade, como se o talento fosse uma extensão de sua própria alma. E isso, em vez de orgulho, despertava na mãe uma irritação velada. Débora não suportava a ideia de que a filha a quem menos dedicava atenção fosse justamente a que carregava o dom mais raro. Para ela, Ágata era a herdeira legítima, a filha que merecia ser moldada e lapidada. Amanda, por sua vez, deveria se contentar com a sombra. O contraste entre as duas crescia junto com suas personalidades. Ágata, alimentada pelo incentivo constante, tornava-se cada vez mais confiante, quase arrogante. Amava exibir suas telas e ouvir aplausos, convencida de que sua trajetória brilhante já estava garantida. Amanda, em silêncio, escondia seus cadernos e esboços, guardando para si um universo de cores e formas que raramente mostrava. O acidente que a deixara manca só reforçava sua posição invisível dentro de casa.
Amanda acreditava que seu dom não era suficiente para compensar a limitação física, nem para vencer o desprezo da mãe. Por isso, escolheu o caminho do anonimato. Aos 20 anos, tomou coragem de trilhar sua própria rota. Uniu-se a outros 2 amigos da Faculdade de Artes e alugou um estúdio. Ali, longe dos olhos da mãe e da irmã, podia enfim se libertar. Era naquele lugar que Amanda pintava como respirasse. As horas passavam sem que percebesse, e cada tela parecia ganhar vida sob suas mãos. O talento que guardara por anos se expandia, revelando uma sensibilidade única. Mas havia um medo. Precisava se proteger da inveja de Ágata e do julgamento da mãe. Criou então uma página anônima no Instagram, assinando apenas como LA. Ali, postava suas obras sem se identificar. Aos poucos, vieram os primeiros comentários, os seguidores, os pedidos de encomenda. Amanda não sabia explicar a emoção que sentia a cada curtida, a cada mensagem. Era como se, finalmente, tivesse encontrado uma forma de existir. Pela primeira vez, não era a gêmea esquecida, a filha ignorada, a menina manca. Era apenas a artista. E, em silêncio, entre telas e pincéis, Amanda começou a desenhar não apenas quadros, mas o próprio futuro. Um futuro que ninguém, nem mesmo ela, poderia imaginar até onde a levaria. A Casa do Lago. Amanda convivia com sonhos desde a infância, mas não eram sonhos comuns. Eram diferentes, mais intensos, mais nítidos do que a maioria das pessoas costumava lembrar ao despertar. Quando menina, não lhes dava muita importância. Afinal, eram apenas imagens confusas, misturadas com o mundo da fantasia infantil. Mas perto de se tornar adulta, algo mudou. Os sonhos começaram a adquirir cores, cheiros, texturas. Já não eram lembranças vagas, mas experiências vividas em um mundo paralelo. E foi numa dessas noites que Amanda acordou com o rosto molhado de lágrimas. Ela vira uma casa. Uma construção simples, mas aconchegante, de madeira clara, erguida à beira de um lago de águas silenciosas. A cena parecia saída de uma pintura antiga, tão perfeita que sua mente não conseguia afastá-la. Ao redor da casa, dezenas de azaleias roxas floresciam em profusão, como se guardassem aquele lugar secreto. O mais estranho era a sensação. Amanda jurava ter sentido o perfume das flores ao acordar. Ficou sentada na cama, a respiração entrecortada, o coração acelerado, sem saber distinguir o que era sonho e o que era realidade. A partir daquela noite, os sonhos se repetiram. Não todas as noites, mas com frequência suficiente para perturbá-la. A cada nova visão, os detalhes se tornavam mais vivos. Ela podia ouvir o som suave da água tocando à margem do lago, sentir a brisa fria em sua pele, até distinguir a madeira gasta da varanda da casa. Não sabia explicar, mas aquele lugar a chamava de algum modo inexplicável, como se fosse parte de sua própria história. Embora a Amanda tivesse certeza de jamais ter estado em um lugar como aquele antes. No início, tentou ignorar. Dizia a si mesma que era apenas fruto da imaginação, ou talvez de algum livro ou filme que esquecera. Mas a estranha sensação de saudade e de perda que ficava ao despertar não desaparecia. Era como se lhe faltasse algo que nunca tivera. Sem conseguir mais suportar aquele incômodo, Amanda decidiu fazer o que sabia de melhor: transformar o sonho em pintura. Foi assim que nasceu sua tela mais intensa, aquela que mudaria para sempre seu destino. Foram dias e dias trabalhando naquela obra. Com pinceladas firmes, ela recriou cada detalhe que sua memória guardava. O reflexo do lago espelhado, a varanda de madeira clara, as azaleias roxas que pareciam pulsar vivas sobre a tela. Quando terminou, ficou parada diante do quadro, paralisada. Não parecia apenas uma pintura, era quase como se tivesse conseguido aprisionar um pedaço de seu sonho dentro da tela. Amanda batizou a obra de A Casa do Lago. E embora não tivesse consciência, aquele quadro não era apenas fruto de sua arte ou de sua imaginação. Era o início de um fio invisível que a ligava a um futuro que ainda estava por se revelar. Um futuro em que sua vida, sua arte e até mesmo seu coração seriam profundamente transformados. Sonhos estranhos.
Lucas Monteiro era um homem de presença marcante. Filho de uma das famílias mais influentes do país, havia herdado do pai não apenas os negócios, mas também o peso de ser observado a cada passo. Há um ano, estava em Nova York, comandando a sede internacional da empresa, um cargo que exigia estratégia, disciplina e uma reserva que se ajustava perfeitamente à sua natureza introspectiva. Mas, por trás da fachada de eficiência e autocontrole, Lucas carregava um segredo: noites de inquietação e sonhos recorrentes. Ele não sabia dizer com precisão quando começaram, só sabia que se tornaram mais intensos nos últimos anos. Em suas visões noturnas, uma casa simples, de madeira clara, erguia-se à beira de um lago. O reflexo da água dançava sobre a luz suave do entardecer, e ao redor da casa, as aleias roxas floresciam em profusão. A visão era de uma beleza perfeita, mas, ao acordar, a lembrança daquele lugar o enchia de uma dor na alma e um vazio existencial inexplicável. Esses sonhos o deixavam confuso. Ele não acreditava em destino, tampouco em coincidências. Para Lucas, tudo na vida tinha explicação lógica, ou deveria ter. Ainda assim, havia noites em que despertava com o peito apertado, como se aquela casa fosse mais real do que os arranha-céus que via da janela de seu apartamento em Manhattan. Foi em uma madrugada dessas que ele resolveu fazer algo a respeito. Pegou seu celular e escreveu a seguinte frase no aplicativo de pesquisa: "Uma casa no lago rodeada de azaleias roxas." Seus dedos deslizavam pelo celular lentamente, observando com atenção cada página, cada artigo ou foto sobre o assunto. Foi então que algo chamou sua atenção. Uma pintura. O quadro retratava com exatidão perturbadora a casa que ele via em seus sonhos. A varanda voltada para o lago, as flores espalhadas ao redor, o silêncio melancólico que parecia ecoar da tela. Lucas sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O título da obra: A Casa do Lago. A tela estava publicada em um perfil anônimo no Instagram, dedicado exclusivamente à arte. O nome do usuário era simples, sem foto pessoal, apenas imagens de quadros variados, todos com uma profundidade e sensibilidade únicas. Lucas não conseguia desviar os olhos. Sem pensar duas vezes, enviou uma mensagem direta: "Boa noite. Gostaria de saber se o quadro A Casa do Lago está disponível para venda." A resposta demorou algumas horas, mas veio. Curta, educada, sem formalidades desnecessárias. "Está sim." Lucas sentiu o coração acelerar de um jeito estranho. Negociou a compra do quadro imediatamente, mas não conseguiu encerrar a conversa ali. Perguntou: "Posso saber qual foi sua inspiração para essa obra?" Do outro lado, Amanda hesitou diante da tela do celular, mas acabou respondendo com sinceridade: "Foi um sonho. Tenho sonhado com esse lugar há anos. É tão real que às vezes acordo achando que ainda sinto o cheiro das azaleias." Ao ler aquelas palavras, Lucas se recostou na poltrona atônito. O impulso natural seria revelar que ele também sonhava com a mesma casa, mas conteve-se. Não era de sua natureza expor fragilidades, muito menos para um desconhecido escondido atrás de um perfil anônimo. Assim, digitou apenas: "É uma obra magnífica. Obrigado por compartilhar sua arte." Encerrada a troca, ficou um longo tempo olhando para o celular, perturbado. A razão lhe dizia que era apenas uma coincidência, mas uma parte dele, a mesma que se agitava a cada sonho, sussurrava que havia algo mais. Enquanto isso, em seu pequeno estúdio em São Paulo, Amanda desligava o celular com as mãos trêmulas. Vender aquele quadro era apenas uma transação, mas a sensação de ter dividido sua verdade mais íntima com um estranho a deixava inquieta. Eles ainda não sabiam, mas naquela noite, com um quadro e algumas mensagens, um fio invisível havia se estendido entre eles, um fio tecido por sonhos que nenhum dos dois conseguia compreender. A transação estava concluída. Amanda cuidadosamente embalou a obra A Casa do Lago e, uma vez que Lucas morava em Nova York, ela enviou o quadro para um endereço em São Paulo que ele lhe fornecera. Era um procedimento simples, como qualquer outra venda que fazia anonimamente. Cumprido o acordo, ela acreditou que aquele seria apenas mais um capítulo encerrado em sua rotina discreta. Mas estava enganada. Nos dias seguintes, notou que aquele cliente, identificado pelo nome Lucas Monteiro, não desapareceu como os demais. Pelo contrário, tornara-se presença constante. Ele curtia cada nova postagem, deixava comentários sutis, ora elogiando os detalhes da pintura, ora fazendo perguntas sobre a inspiração de determinada obra.
Diferente dos curiosos, que buscavam apenas respostas rápidas, Lucas parecia genuinamente interessado na artista por trás da tela. No início, Amanda manteve a cautela, respondia educadamente sem revelar muito. Porém, com o passar das semanas, as conversas foram se aprofundando. O que começara com breves trocas sobre pincéis, técnicas e cores, transformou-se em diálogos sobre música, literatura e até mesmo sobre os pequenos absurdos da vida cotidiana. E quanto mais falavam, mais Amanda sentia que havia algo raro naquela conexão. Lucas, por sua vez, tinha plena convicção disso. Desde que se deparara com A Casa do Lago, percebera que a mulher responsável por aquela obra não poderia ser comum. Havia uma sensibilidade, uma profundidade que atravessava a tela do celular e chegava até ele de forma quase visceral. Meses se passaram e a amizade se consolidou. Lucas acordava em Nova York ansioso para ver se havia uma nova postagem ou uma mensagem de Amanda. Ela, em seu pequeno estúdio em São Paulo, também se pegava sorrindo sozinha diante do celular ao ler as palavras dele. Sem perceber, ambos estavam presos a um laço invisível. Lucas, que sempre fora reservado e desconfiado, começou a perceber algo inédito. Estava apaixonado por uma mulher cujo rosto nunca a vira e nem sequer sabia o nome. E Amanda, que se julgava tão distante daquele mundo de homens poderosos e inalcançáveis, descobria que seu coração batia mais forte por alguém que parecia fora de seu alcance. Ela tentava se convencer que era apenas admiração. Ele, por outro lado, já havia decidido. Não permitiria que aquela relação permanecesse limitada ao mundo virtual. "Posso lhe pedir uma coisa?" escreveu Lucas certa noite. Amanda, curiosa, respondeu. "Claro." Os dedos de Lucas hesitaram em escrever. Lembrou-se da vez em que perguntou o nome dela, mas ela respondeu que preferia o anonimato. Criou coragem e escreveu. "Uma foto sua. Gostaria de conhecer o rosto por trás dessas obras." Lucas acreditava que a resposta seria negativa novamente. Ele realmente não esperava que ela atendesse o pedido. O pedido deixou Amanda apreensiva. Ela sempre evitara expor sua imagem, temendo comparações com a irmã Agatha ou o desprezo que a mãe Débora tantas vezes lhe lembrava. Mas, após alguns minutos de hesitação, respirou fundo e enviou uma foto simples, tirada em seu ateliê, com as mãos ainda manchadas de tinta. Do outro lado da tela, em um luxuoso apartamento em Nova York, Lucas sentiu o coração acelerar. Havia uma delicadeza única em sua expressão, algo genuíno que o desarmou por completo. Ele não teve dúvidas. "Você é linda", digitou sem pensar, e após alguns instantes completou. "Quando eu voltar ao Brasil, quero te conhecer pessoalmente. Aceita jantar comigo?" Amanda leu aquelas palavras mais de uma vez, incrédula. O coração disparou, as mãos suaram. Parte dela queria recusar, lembrando-se de quem ele era, de quem ela própria era e, por fim, de sua deficiência física. Mas a outra parte, aquela que vinha sendo conquistada em silêncio a cada mensagem trocada, tomou a frente. "Sim", respondeu quase num sussurro para si mesma. Naquela noite, enquanto a tela do celular ainda iluminava seus olhos, Amanda teve a nítida sensação de que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. E Lucas, fechado em seu mundo de negócios e responsabilidades, finalmente sentia que havia encontrado algo que não podia controlar, nem calcular: o amor. O acidente. Lucas finalmente havia retornado ao Brasil. A rotina em Nova York ficara para trás, e agora, no conforto da casa da família em São Paulo, ele estava mais ansioso do que nunca. Durante meses sonhara com aquele momento, e enfim tinha a oportunidade de torná-lo realidade. Assim que desembarcou, enviou uma mensagem para Amanda. "Já estou no Brasil. Que tal nos encontrarmos na sexta, às 8? Escolha o lugar. Quero ver você e quero finalmente saber como se chama." Amanda demorou alguns minutos para responder, o coração batendo acelerado. "Está bem. Sexta, às 8. Foi impossível conter o sorriso nervoso. Naquela semana, Amanda se preparou em silêncio. Pensava em que roupa usar, como esconderia o tremor das mãos e o que diria quando finalmente visse Lucas frente a frente. Mas, ao mesmo tempo, tentava se convencer de que nada sairia do controle. Seria apenas um jantar, apenas um encontro. Entretanto, 2 dias antes do grande dia, o destino agiu de forma cruel. Naquela tarde, Amanda saíra apressada do estúdio, distraída com a ansiedade do encontro. Ao atravessar a rua próxima à galeria onde entregara alguns quadros, não percebeu o carro que vinha em alta velocidade.
O som dos freios foi a última coisa que ouviu antes de tudo escurecer. O impacto foi forte. Amanda foi levada inconsciente ao hospital, onde entrou em coma profundo. A notícia chocou sua família. No entanto, em meio ao desespero, uma oportunidade sombria se abriu para Agatha. Enquanto vasculhava os pertences da irmã em busca de saber o que ela andava fazendo ultimamente, encontrou o celular destravado e, com ele, o segredo que Amanda guardava com tanto zelo: o perfil anônimo de Art e, sobretudo, a conversa mais recente com o Lucas, confirmando o encontro. Agatha fez uma breve pesquisa e logo descobriu a identidade dele. Um jovem homem de negócios promissor, pertencente à elite da sociedade, cuja família se destacava como uma das mais poderosas do país. Agatha regalou os olhos, tomada por uma mistura de surpresa e inveja. O coração disparava, mas não de alegria, era de puro ressentimento. Desde sempre sentia que Amanda roubava dela algo invisível, algo que jamais soubera nomear. A admiração silenciosa dos outros, a delicadeza no olhar das pessoas, o carinho que nunca parecia ser direcionado a ela. E agora, diante daquele celular, descobrira que a irmã, a mesma que vivia reclusa naquele estúdio de artes barato, havia atraído um homem como Lucas. Como essa aleijada conseguiu conquistar esse homem? Murmurou envenenada pela revolta. Era insuportável. Amanda, a quem sempre considerara frágil e insignificante, havia conseguido ser desejada por alguém que ela mesma jamais ousaria sonhar. A inveja queimava como ácido em suas veias. Seu rosto se contorceu, primeiro em incredulidade, depois em raiva. Amanda não merecia, nunca merecera nada. Ela vasculhou toda a conversa. Desde o início, ficou claro que fora Lucas quem dera o primeiro passo. O esforço dessa aproximação virtual vinha unicamente dele. Mas, então, ao continuar lendo e analisando conversa por conversa, um detalhe acendeu dentro dela um lampejo de perverso alívio. Amanda jamais revelara nada sobre sua deficiência, tampouco revelara seu nome verdadeiro, e a única foto enviada para Lucas mostrava apenas o rosto, um rosto idêntico ao dela. Pela primeira vez na vida, Agatha não odiar ser gêmea. Ao contrário, percebeu que aquele era o trunfo perfeito. O rancor transformou-se em cálculo. Seus lábios, ainda tensos de ódio e inveja, foram lentamente se curvando num sorriso frio e satisfeito. Mostrou tudo à mãe, Débora, que, em vez de repreendê-la, viu ali uma chance de transformar a vida da filha preferida. Esse homem é realmente surpreendente, milionário, influente e ainda por cima muito bonito. Ele gosta de você? Não, mas gosta da sua irmã. Só que no momento em que a conhecesse pessoalmente e descobrisse que, apesar desse rostinho bonito, ela não passa de uma aleijada, ele ficaria decepcionado. Então eu lhe apoio, minha filha. Assuma que foi você quem pintou aquele quadro. Assuma que é você a dona desse perfil anônimo. Amanda nunca teria chance de qualquer forma. É você quem deve abraçar essa oportunidade. O destino está entregando o que você merece. E assim, com o aval da própria mãe, Agatha decidiu usurpar para si o trabalho de Amanda. De posse do celular, respondeu às mensagens como se fosse a irmã e continuou a conversa com Lucas, que nada desconfiava. Na noite do encontro, Lucas acreditava estar prestes a conhecer a mulher que, surpreendentemente, compartilhava os mesmos sonhos e que havia preenchido seus dias de solidão em Nova York. Não imaginava que a pessoa que entraria em sua vida naquela noite não era a verdadeira artista por trás de A Casa do Lago, mas sim Agatha, disposta a viver uma mentira, custe o que custar. Agatha toma o lugar da irmã. Lucas aguardava em um restaurante charmoso de São Paulo, com o coração acelerado. Reconheceria aquela jovem em qualquer lugar. O mesmo rosto delicado da foto enviada, os mesmos olhos expressivos que tanto o intrigavam. Quando Agatha entrou, atraindo olhares com a postura elegante e o sorriso calculado, ele se levantou imediatamente. É você. Finalmente. Ela sustentou o olhar dele e, com suavidade ensaiada, estendeu a mão. Prazer, Lucas. Eu sou Agatha, a artista por trás do perfil anônimo L.A. O nome caiu como uma revelação natural. Lucas, que até então só a conhecia por traços e pinceladas, saboreou o som como quem descobre uma peça essencial de um quebra-cabeça. Agatha, repetiu em silêncio, gravando o nome. Finalmente eu sei o seu nome. Eles se sentaram e a conversa fluiu com facilidade. Lucas queria saber sobre o processo criativo dela, as inspirações, os sonhos que a levavam a pintar. Agatha, preparada, respondeu com segurança de quem ensaiara cada detalhe.
Usava as próprias lembranças de Amanda, extraídas das mensagens salvas no celular. Ela realmente deu o melhor de si para copiar com exatidão a essência de sua irmã, deixando Lucas ainda mais fascinado. Havia algo que o deixava inquieto, a sensação de familiaridade. Aquela obra, A Casa do Lago, não era apenas um quadro, era parte de algo maior, algo que o conectava de uma forma inexplicável àquela mulher. E ao olhá-la nos olhos, essa certeza só aumentava. Ao final da noite, Lucas não quis esperar mais. Tomando coragem, disse: "Não quero que isso acabe aqui. Quero que a gente continue. Quero estar com você, Agatha." Ela deixou escapar um sorriso vitorioso, inclinando levemente a cabeça como se fosse surpresa. "Você está me pedindo em namoro?" "Estou." Lucas foi firme, olhando diretamente para ela. "Para ser honesto, minha decisão de voltar para o Brasil era apenas por isso. Voltei porque me apaixonei por você. Mesmo à distância, e sem nem sequer saber seu nome e aparência, eu já gostava de você." Agatha aceitou, e o coração dela vibrava com a glória da conquista. O que era para ser de sua irmã, agora era seu. Alguns dias depois, em um quarto de hospital, Amanda começava a despertar lentamente do coma. O corpo ainda frágil, os olhos pesados, mas a mente tentando recompor os fragmentos dos últimos acontecimentos. "Por quanto tempo estive em coma?" perguntou ela ao médico. "Por 20 dias. Mas não se preocupe, pelo que constatei, não há nenhuma sequela." "Eu me sinto muito fraca, sem forças." Amanda disse, ainda sonolenta. "É normal. Vai precisar fazer fisioterapia por um tempo, mas eu tenho certeza que tudo ficará bem. Já iremos entrar em contato com sua família e transferi-la para a enfermaria." Depois que os profissionais da saúde lhe prestaram as primeiras assistências e ela foi transferida para um quarto, Amanda conseguiu pegar o celular. Foi quando seu coração se despedaçou. Viu as últimas mensagens, não escritas por ela, mas enviadas à sua revelia. Lucas acreditava ter se encontrado com ela, a artista do quadro A Casa do Lago. No entanto, ele a chamava de Agatha. Na última troca de mensagens com o Lucas, feita por seu perfil no Instagram, Agatha lhe apresentava seu número pessoal, dizendo: "Não precisamos mais conversar por aqui, agora como sua namorada, não faz sentido continuarmos trocando mensagens por essa conta profissional." O choque foi devastador. Como sua irmã poderia ter feito isso? Como sua mãe poderia permitir? Quando o questionou, chorando e em desespero, encontrou apenas frieza. Débora foi a primeira a falar, com a crueldade habitual. "Amanda, você precisa aceitar a realidade. Lucas jamais olharia para você se soubesse da sua deficiência. Ele teria se decepcionado no mesmo instante." Agatha completou, fingindo compaixão, mas com o veneno na voz. "Eu só estou protegendo você de se frustrar e pensando no futuro da nossa família. Nossa sociedade é cruel e não aceita pessoas limitadas. Quando eu e Lucas nos casarmos, não somente minha vida e a vida de nossa mãe mudará, mas até a sua." "O que disse? Mudar minha vida? Acha que aceitei me encontrar com Lucas por conta da influência e posição social dele? Nós construímos uma amizade e começamos a gostar um do outro naturalmente." "Do que está falando, Amanda?" retrucou Agatha com a voz cheia de desdém. "Lucas claramente estava apaixonado por uma mulher que ele idealizou, mas assim que visse você mancando naquele restaurante, ia morrer de vergonha." Amanda sentiu o coração se apertar, esmagado entre as ofensas, traição e dor. Infelizmente, ela não possuía autoestima suficiente. Infelizmente, vinha se questionando há muito tempo qual seria a reação de Lucas ao descobrir sua deficiência. Enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto, Agatha e Débora se afastavam satisfeitas, deixando-a ali, prisioneira de uma mentira, que roubara não apenas a autoria de sua obra, mas também o amor que nascera entre ela e Lucas. O noivado e a chama oculta. 2 meses se passaram, e Agatha se empenhou em sustentar sua farsa. No início, vestiu-se com a máscara perfeita, doce, sensível, cuidadosa, quase um reflexo da personalidade de Amanda. Tudo para que Lucas não desconfiasse da diferença entre a mulher com quem trucara confidências na internet e aquela que agora caminhava ao seu lado. Contudo, com o tempo, sua verdadeira essência começou a escapar pelas frestas. Pequenos acessos de impaciência, olhares frios, comentários carregados de superioridade. Lucas percebia, mesmo que não admitisse, que havia algo estranho.
A voz que antes o encantava parecia agora calculada, os gestos ensaiados. Apesar das dúvidas, ele não tinha coragem de romper. Ela fora a única mulher capaz de despertar nele sentimentos que ele não sabia que poderia sentir. Dizia a si mesmo que aquela sensação era fruto de insegurança ou cansaço. Afinal, havia uma ligação forte entre eles. Acreditava nisso. Como negar se Agatha também sonhava com o mesmo lugar misterioso que o visitava em seus sonhos? Esse detalhe, mais do que tudo, o convencia de que estavam destinados. Assim, não demorou para que anunciassem o noivado. Na noite da festa, o salão brilhava em tons dourados, repleto de convidados importantes, familiares e amigos próximos. Agatha estava deslumbrante, irradiando triunfo. Cada sorriso que dava era calculado, cada gesto ensaiado, para reafirmar sua vitória diante de seus amigos, principalmente diante de Amanda. Forçara a irmã a comparecer, dizendo que a família do noivo acharia estranho que sua única irmã não fosse ao noivado. Mas o objetivo de Agatha era apenas um: humilhar Amanda e fazê-la sentir-se ainda menor. E então chegou o momento da apresentação. «Lucas, quero que conheça minha irmã, Amanda», disse Agatha com um sorriso que escondia veneno. Lucas se voltou para ela. Já ouvira falar de Amanda, mas nunca a havia visto pessoalmente. A jovem o cumprimentou de maneira educada, a voz firme, apesar da timidez evidente. Seus olhos, no entanto, traziam algo que ele não conseguiu decifrar de imediato. Uma profundidade silenciosa, como se carregasse um mundo que ninguém mais via. Ele retribuiu o gesto, mantendo a cortesia. Para ele, era apenas a irmã da noiva. Ainda assim, havia uma estranha sensação que o acompanhava, como se aquela presença tivesse o poder de deslocar algo dentro dele. Mais tarde, quando a festa já avançava, Lucas buscou alguns minutos de silêncio nos corredores laterais do salão. Foi então que a viu novamente, sozinha, quase escondida na penumbra. Aproximou-se com naturalidade, tentando iniciar uma conversa trivial. «Está aproveitando a festa?» perguntou com leveza. «Está tudo perfeito. Parabéns pelo noivado. Sua mãe disse que você também é artista?» Amanda respondeu de forma breve, educada, mas fria. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para encerrar logo a interação. «Não sei se você sabe, mas Agatha e eu nos conhecemos graças a um quadro belíssimo que ela pintou. Imagino que você seja igualmente talentosa». Amanda sentiu como se a adaga que sua mãe e irmã haviam plantado estivesse sendo movida de lugar. Desviou o olhar, sentindo-se incapaz de continuar conversando com ele. Ao invés de respondê-lo, rapidamente inventou uma desculpa e se afastou. Lucas achou aquela reação estranha, mas não achou educado impedi-la de partir. Ele seguiu alguns passos em direção contrária, mas uma inquietação inexplicável o fez parar. Voltou-se e a viu caminhando pelo corredor. Seu corpo delicado parecia carregar um peso invisível, e os passos, marcados por uma leve claudicação, revelavam a diferença em seu andar. Havia uma hesitação sutil em cada movimento, como se o mundo tivesse imposto limitações ao seu corpo, mas não à sua dignidade. Lucas ficou imóvel, sentindo que aquela fragilidade o tocava de uma forma estranha, como se despertasse nele uma ternura que não sabia explicar. De repente, uma estranha pontada apertou-lhe o peito como se perdesse algo sem nunca tê-lo possuído. De volta ao salão, entre taças erguidas e aplausos ao casal, os olhos de Lucas encontraram Amanda mais uma vez. Ela estava imóvel, distante, mas sua simples presença lhe trouxe à mente as mesmas imagens recorrentes que tanto o atormentavam. A casa solitária à beira de um lago, o vazio, a dor. Uma dor aguda que parecia rasgar sua alma. E, pela primeira vez, ele sentiu com clareza que havia algo que não estava no lugar. A mulher que idealizara em suas conversas noturnas parecia mais próxima daquela figura silenciosa à distância do que da noiva que sorria em seu braço. Lucas ergueu a taça, respondendo aos cumprimentos com a mesma elegância de sempre, mas dentro dele, uma chama oculta começava a arder. O encontro casual na cafeteria. Amanda mexia distraidamente a colher no café, observando os desenhos formados pela espuma. Desde que Agatha roubara sua identidade virtual, ela perdera o ânimo de entrar naquele perfil. Não queria se machucar esperando encontrar uma mensagem de Lucas em sua caixa de mensagem, ou quando fizesse uma publicação, se animasse vendo-o curtir ou comentar, como sempre fazia. Mas o tempo, de algum modo, havia suavizado a ferida.
A festa de noivado mostrara com clareza. Lucas parecia feliz, e Agatha perfeita para ele. Amanda se resignara, acreditando que a vida havia dado à irmã a chance que nunca seria dela. Amanda sentiu que já estava na hora de voltar à sua vida de antes. Aquele perfil era também uma de suas fontes de clientes. Ligou a câmera do celular, enquadrou a xícara fumegante e a parede ao fundo, parede essa que tinha como ornamento um de seus quadros, o que muito lhe dava orgulho, e fez uma publicação simples. Naquele mesmo instante, dentro do carro que o levava de volta para casa, Lucas revivia em pensamento as últimas semanas ao lado de Agatha. O descompasso entre a mulher que conhecera por mensagens e a que tinha diante de si era cada vez mais evidente. Ela era bela, sim, mas faltava-lhe aquela espontaneidade, aquela delicadeza quase invisível que antes o encantara a quilômetros de distância. E então, pegou o celular e entrou no perfil anônimo de sua noiva. Ou melhor, entrou no perfil que achava que pertencia à sua noiva. Há um minuto ela fizera uma publicação. Reconheceu de imediato onde era aquele lugar. Uma cafeteria da qual a artista de A Casa do Lago falou tantas vezes. Um lampejo de emoção e saudosismo o atravessou. Sem pensar duas vezes, pediu ao motorista que mudasse a rota. Quando entrou, avistou Amanda de costas, sozinha à mesa. Aproximou-se decidido, convicto de que faria uma surpresa para a noiva. Inclinou-se e beijou-lhe o rosto. O gesto, porém, acertou-lhe de leve o canto da boca. Amanda sobressaltou-se, erguendo os olhos em choque. "Lucas!" Sua voz saiu trêmula. Ele arregalou os olhos, corando ao perceber seu grave erro. "Amanda, eu pensei que fosse a Agatha. Desculpe, eu..." As palavras se atropelaram. Amanda se contorceu, constrangida pelaquela situação embaraçosa. Lucas continuou. "É que eu estava passando aqui por perto e vi que a Agatha havia feito uma postagem em seu perfil profissional. Eu entendi que ela estava aqui, então vem fazer uma surpresa. Nunca me passou pela cabeça encontrar você e não ela." Amanda respirou fundo e com um sorriso contido improvisou. "Ela estava aqui comigo, mas acabou de sair." Um silêncio incômodo pairou. Lucas passou a mão pelos cabelos, embaraçado. "Posso me sentar com você?" "Não tinha onde estacionar, então disse ao meu motorista que fosse abastecer o carro." Amanda hesitou, mas assentiu. A conversa foi marcada por pausas desconfortáveis. Lucas desculpava-se repetidas vezes pelo mal-entendido. Amanda, por sua vez, parecia buscar uma saída a cada instante. Ainda assim, havia nela uma serenidade diferente, uma sensibilidade que o desarmava. Enquanto Agatha era sempre intensa, calculada, Amanda exalava uma delicadeza silenciosa, quase invisível, mas profundamente tocante. Quando se levantou para ir embora, Amanda voltou-se para ele e pediu: "Só, por favor, não conte à minha irmã que me encontrou aqui." Lucas ergueu a sobrancelha, surpreso. "Claro, se é isso que você quer, não direi nada." Ela agradeceu com um aceno breve e saiu, atravessando a rua. Lucas, incapaz de resistir, também deixou a cafeteria e observou-a caminhar até um pequeno estúdio de arte a poucos metros dali. Parou diante da porta, respirou fundo e entrou. Lucas, do outro lado da rua, permaneceu imóvel, como se tivesse vislumbrado uma parte oculta dela que ninguém mais conhecia. No caminho de volta para casa, o pedido dela ecoava em sua mente. Por que Amanda não queria que Agatha soubesse? Amanda não teve nenhuma culpa naquele encontro, e muito menos participação naquele beijo. Ela era apenas uma vítima. A única pessoa que deveria ter pedido para que aquele encontro casual não fosse revelado à sua noiva era ele, que, no entanto, não via nenhum problema. De repente, a lembrança do tom ácido com que já vira sua noiva tratar a irmã veio à tona. Assim, foi fácil concluir que o relacionamento das gêmeas não era bom, e uma estranha certeza cresceu dentro dele. Sua noiva não via Amanda com bons olhos. Primeiras suspeitas. Lucas estava sozinho em seu escritório quando, ao organizar alguns papéis, deparou-se com um envelope esquecido no fundo da gaveta. Dentro dele, o recibo do quadro que mudara o rumo de sua vida. Passara tanto tempo que quase não se lembrava da papelada. Mas um detalhe o fez parar. No cabeçalho, lia-se Estúdio Lume. Abaixo, um endereço discreto, de rua simples e sem requinte. Um frio percorreu-lhe a espinha. Ele sabia que o estúdio de Agatha tinha outro nome, outro endereço, muito mais alinhado ao luxo que ela ostentava. Ficou alguns minutos fitando o papel, como se as letras fossem uma charada, até que a lembrança lhe veio nítida. Aquele era o mesmo endereço onde vira Amanda entrar,
dias atrás perto da cafeteria. Lucas respirou fundo. Tentou encontrar uma justificativa lógica. Talvez Amanda tivesse apenas intermediado a entrega. Talvez cuidasse das questões práticas que Agatha, ocupada, preferia delegar. Ainda assim, a explicação parecia frágil. Alguns dias depois, visitando o ateliê da noiva, Lucas passou a observar os quadros com outros olhos. Percebeu então o que nunca havia notado. Os traços eram diferentes. A força da cor, a maneira de conduzir o pincel. Nada lembrava a delicadeza envolvente de A Casa do Lago. Agatha pintava com intensidade, quase agressividade, enquanto aquele quadro parecia sussurrar poesia. Lucas franziu a testa. Como não percebera antes? A resposta era simples. Ele era só um homem de negócios e não entendia nada de arte, e o sentimento pelo quadro falava mais alto do que qualquer análise. Comprara-o apenas porque era a imagem de seus sonhos e porque queria se aproximar da mulher que o pintara. Agora, porém, começava a temer que tivesse se aproximado da pessoa errada. Pensou em confrontar Agatha, mas a coragem lhe faltou. Nunca amara ninguém antes, e se agarrava à ideia de que ela era o amor de sua vida. Além disso, estavam a poucos dias do casamento, e desmoronar tudo parecia impossível. Mesmo assim, um impulso inexplicável o levou até o Estúdio Lume, o estúdio de Amanda. Chegou em silêncio, o coração acelerado. Ao empurrar a porta de vidro, não foi notado. Amanda estava dada para trás, fones de ouvido cobrindo-lhe as orelhas, mergulhada em sua própria bolha. Lucas deu um passo hesitante e parou. Seus olhos se arregalaram. Diante dele, Amanda pintava. A tela mostrava um lago visto da ampla janela de uma cozinha. Cada detalhe, a luz refletida na água, a moldura da janela, o silêncio quase palpável da cena, correspondia exatamente aos sonhos que Lucas tivera noites seguidas. Não havia equívoco. Aquela obra era a continuação direta de A Casa do Lago. O ar pareceu rarefeito. Lucas sentiu o chão fugir-lhe por um instante. Ele não entendia de arte, mas sabia reconhecer a verdade quando ela estava diante dos seus olhos. E a verdade era clara. A artista que conseguia transmitir a uma tela o que ele via em seus sonhos não era Agatha. Lucas permaneceu ali, imóvel, observando cada gesto dela. A forma como segurava o pincel, o cuidado quase sagrado com cada detalhe da tela, a concentração absoluta. Tudo era exatamente nos sonhos que compartilhara com aquela artista misteriosa. Um misto de emoção e cautela tomou conta dele. Não queria interromper aquele instante. Não queria que Amanda percebesse sua presença. Respirou fundo, recuou silenciosamente, apoiando-se levemente na porta para não fazer barulho. Cada passo para trás parecia arrastar o coração junto. Quando finalmente saiu do estúdio, sentiu um vazio estranho. O que ele havia descoberto, afinal? Por acaso Agatha sonhava, mas era sua irmã, com sua latente delicadeza, quem conseguia expressar todas aquelas vívidas imagens? Havia sim essa possibilidade. Ele precisava confrontar Agatha. Mas ele realmente queria fazer isso? E se no final fosse tudo uma mentira? Se nem mesmo os sonhos pertencessem à sua noiva? Saindo pela rua, manteve os olhos fixos no caminho, tentando organizar os pensamentos que giravam sem parar em sua mente. Enquanto Amanda permanecia imersa em sua pintura, alheia a tudo, Lucas desapareceu, com a certeza de que destruiria as máscaras de todos, sem precisar de um confronto direto. Tirando a prova, Lucas finalmente se acalmou e, com a mente mais clara, a verdade se impôs com nitidez. Ele fora enganado por Agatha. Mas e Amanda? Quem era, afinal, a mulher por trás das mensagens que trocara por quase um ano? No fundo, ele já sabia a resposta, mas decidiu agir com cuidado, usando o mesmo método para ter certeza. Criou um perfil falso no Instagram, com outro nome, e seguiu o perfil anônimo de Amanda. Em poucos instantes, entrou em contato, dizendo estar interessado na compra do quadro recém-publicado, o mesmo que ele havia visto Amanda pintando 2 dias atrás. Efetuou o pagamento antecipado e marcou a retirada pessoalmente. Enquanto aguardava a resposta, percebeu algo revelador. Agatha, em nenhum momento, tocara no celular,
Eles estavam juntos em uma loja de noivas. Ele estava sentado aguardando ela, que estava a poucos metros dele conversando com a costureira, verificando os últimos ajustes de seu vestido de noiva. De repente, uma resposta veio. Recebi seu pagamento. Agradeço por apreciar meu trabalho. Ele ergueu os olhos para Agatha, que seguia completamente alheia à armadilha que ele criara. Então, ele escreveu: Eu falo com a secretária da artista ou com a própria? A resposta veio logo em sequência. Não tenho secretária. O senhor está tratando diretamente comigo, a artista. Não havia mais a menor dúvida. Aquele perfil não pertencia à sua noiva. Amanda era, sem dúvida, a verdadeira artista de A Casa do Lago. A confirmação da verdade o encheu de indignação, mas também de uma vontade silenciosa de agir com precisão. Agora, tudo fazia sentido para Lucas. A sensação de que Agatha e a mulher com quem conversou por tanto tempo virtualmente eram pessoas tão distintas não era apenas imaginação sua. Lucas então planejou sua vingança. Escolheu o dia do seu casamento com Agatha para fazer a retirada do novo quadro e marcou de encontrar Amanda apenas meia hora antes da cerimônia. Ele escreveu: Além de fazer a retirada do quadro, gostaria de conversar sobre negócios com você. Quero investir em uma galeria de artes e estou contatando pessoalmente alguns artistas. Amanda, hesitante, ainda tentou sugerir outro horário, mas o cliente insistiu, mencionando que era esse o tempo que ele tinha disponível. Amanda ponderou cuidadosamente. Era sobre trabalho, e aquela oportunidade de negócio parecia ser algo incrível para alguém desconhecida como ela. Com o coração apertado, ela finalmente concordou, mesmo que isso significasse chegar atrasada ao casamento que nunca quis prestigiar. Lucas, por sua vez, sabia exatamente o que planejava: confrontar pessoalmente Amanda e, ao mesmo tempo, humilhar Agatha publicamente. A verdade e a queda. O relógio da igreja marcava o horário exato da cerimônia. Os convidados se levantaram em expectativa quando o carro nupcial parou diante da escadaria. Agatha desceu deslumbrante, radiante em seu vestido, envolta pela aura de triunfo que sempre cultivara. Nada em seu semblante denunciava que, dali a minutos, todo seu mundo desmoronaria. Do lado de dentro, músicos se posicionavam. O murmúrio dos presentes preenchia o ambiente. Mas havia um vazio inquietante. O noivo não chegara. Ele deve estar a caminho, sussurrou alguém. Talvez um atraso, outro arriscou. O burburinho cresceu quando a porta se abriu e anunciaram: A noiva já está pronta. Um silêncio pesado caiu. Todos os olhares se voltaram para o altar vazio. O constrangimento se espalhou como fogo em palha seca. Agatha, parada à entrada, de braços dados com sua mãe, sustentava o sorriso tenso, mas os olhos vacilaram em pânico. Mamãe, o que está acontecendo? Onde Lucas está? Débora apertou com força a mão da filha, ela tentando conter o próprio desespero. Sua amada filha, a filha que criara com tanto zelo e adoração, estava sendo ridicularizada diante de todos. Em segundos, a certeza pairou no ar. Agatha havia sido abandonada. As damas de honra trocaram olhares aflitos. Os convidados, divididos entre a comoção e a vergonha, começaram a cochichar. Agatha, pela primeira vez, sentiu-se exposta, frágil, ridicularizada. Enquanto Agatha lidava com o peso daquele escândalo público, Lucas seguia um rumo diferente. No pequeno estúdio iluminado por cortinas de tecido leve, Amanda aguardava seu suposto cliente. Não pintava. Não havia pincéis manchados de tinta ao redor. Era o dia do casamento da irmã, e ela se preparara para comparecer assim que finalizasse aquela negociação. Estava vestida de elegância discreta, um vestido de festa simples, porém sofisticado, que destoava do ambiente de trabalho artístico. Quando a porta se abriu sem que ninguém batesse, Amanda virou-se com um leve sobressalto. O ar pareceu sumir dos pulmões. Diante dela estava Lucas, o noivo de Agatha, mas também o amigo com quem dividira conversas virtuais durante meses. Você, o que está fazendo aqui? O seu casamento? Lucas não respondeu de imediato, apenas a fitou, como se buscasse nela todos os fragmentos de verdade que lhe haviam sido roubados.
Quando enfim falou, sua voz não carregava raiva, mas decepção. Eu não vim para confirmar nada. Eu já sei que você é a verdadeira artista. Eu só queria ouvir de você. O porquê? Amanda baixou os olhos, a respiração trêmula. Caminhou até a cadeira mais próxima e se sentou, como se as pernas não tivessem força suficiente para sustentá-la. Eu sofri um acidente. Começou então baixo. Fiquei 20 dias em coma. Quando acordei, Agatha já tinha tomado meu lugar. Agiu como se meu perfil anônimo fosse dela, e como se tivesse pintado o quadro A Casa do Lago. E você já estava com ela. Vocês já estavam namorando desde o primeiro encontro. Ela ergueu os olhos marejados. Eu pensei que fosse isso que você queria, que tinha se apaixonado por minha irmã, não pela artista sem rosto que conversava com você todas as noites. Lucas estreitou o olhar, sentindo um nó subir pela garganta. E por que não me disse a verdade? Amanda mordeu os lábios, hesitante. Porque, quando você me visse, eu sabia o que pensaria. Sou manca, Lucas, e sempre acreditei que, ao me ver pessoalmente, você só me trataria como uma amiga, nada mais que isso. Mas minha irmã é diferente. Ela é uma mulher perfeita em todos os aspectos. As palavras caíram como uma lâmina. Lucas deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe. Você realmente acreditou que eu sou tão raso assim? Sua voz soou ferida, quase um sussurro. E como você pode falar de você mesma dessa forma? Amanda não respondeu. O silêncio entre eles era denso, cortado apenas pelo ritmo desigual da respiração dela. Lucas a observou longamente, dividido entre a dor da decepção e a compaixão que sentia pela fragilidade exposta diante dele. A queda não era apenas de Agatha, abandonada no altar. Era também de Amanda, prisioneira de uma autoestima destruída, e de Lucas, que odiava perceber o quanto tinha se deixado enganar e o quanto ainda se importava com a mulher adiante dele. O amor e a fúria. Lucas permaneceu em silêncio por alguns segundos, ainda processando a confissão de Amanda. Então, fixou o olhar nela, hesitante, antes de perguntar. Amanda, esse quadro que estamos negociando hoje é a continuação de A Casa do Lago, correto? Sim, é isso mesmo. Uma última pergunta. Lucas continuou, cauteloso, tentando não soar inquisidor. Meses atrás, quando conversamos, você disse que sua inspiração para o quadro era devido a alguns sonhos. Isso é realmente verdade? Amanda o olhou nos olhos e respondeu suavemente. Sim, eu sonhei várias vezes com aquele lugar, na verdade. Às vezes eu ainda sonho, mas não são apenas sonhos comuns. Normalmente eu acordo triste, com o coração apertado e às vezes eu até choro. Pintar o que eu vejo é como uma terapia para mim. Com passos lentos, ela caminhou até um armário e retirou de lá 2 projetos inacabados. Colocou-os diante de Lucas. O primeiro mostrava o interior da mesma casa, uma lareira com brasas acesas e à sua frente um cachorro preto dormindo sobre um tapete colorido. O segundo retratava uma cadeira solitária, posicionada perto de uma janela ampla. Pela vidraça, a mesma vista, o lago sereno. O coração de Lucas disparou. Isso é impossível, murmurou. Como você também sonhou com isso? Amanda ergueu os olhos para ele, confusa. Também? Lucas engoliu seco. Pela primeira vez, revelou um segredo que guardara durante toda a vida. Eu também sonho com esse lugar. Nunca contei a ninguém. É como se fosse uma lembrança distante de algo que vivi, e assim como você sente, eu também sinto. Uma dor profunda e uma tristeza inexplicável. O silêncio que se seguiu foi quase místico. Amanda levou a mão à boca, atônita. Eles não apenas partilhavam diálogos virtuais, mas algo muito mais profundo. Seria um elo que transcendia o tempo. Então é por isso, Lucas sussurrou, aproximando-se. Quando eu te conheci pessoalmente, eu senti que eu não podia deixar você ir, ainda que eu estivesse com sua irmã ao meu lado, e mesmo que você estivesse em o mesmo rosto, era o seu que eu buscava. Eu observava você à distância, sentindo como se uma parte da minha alma estivesse se quebrando. Desde o começo, era você. Sempre foi você. Amanda sentiu as lágrimas escorrerem. Ela baixou a cabeça e olhou para sua perna deficiente.
Algo dentro dela sussurrava que Lucas nunca estivera atrás de uma versão melhorada dela. Eu sinto muito, Lucas. Eu acreditava estar fazendo um favor a você me calando. De toda forma, eu contribuí com a mentira de minha irmã. Me perdoa, Lucas. Ele segurou as mãos dela, firmes. Se você reconhece seu erro, então quer dizer que ficará comigo, correto? Amanda o encarou assustada. O quê? Hoje é o dia do seu casamento com minha irmã. Como eu... Casamento? Você acredita mesmo que me casarei com uma pessoa que me enganou sem qualquer pudor? Ah, Lucas, isso é tão confuso. Amanda, eu amei você à distância sem nunca ver você ou ouvir sua voz. Esse amor que arde dentro de mim e essa falta de você é algo que só parte de mim. Meu sentimento não é recíproco. Amanda olhou bem dentro dos olhos dele, as lágrimas caindo sem que ela conseguisse conter. Sim, Lucas, eu sinto mesmo. Ele sorriu, pegou as mãos dela e disse: Não tem mais espaço para desculpas. Eu te amo, Amanda. Te amo de uma forma que nem consigo explicar. E nunca vou deixar que nada separe a gente. Amanda desabou contra o peito dele, soluçando. Foi nesse momento que a porta se abriu com violência. Ágata surgiu em prantos, o vestido de noiva ainda grudado ao corpo, agora amarrotado. O véu e a grinalda haviam sido arrancados às pressas. Seus olhos vermelhos faiscavam de ódio. Então era aqui que estavam! Gritou a voz distorcida pela raiva. Você arruinou minha vida, sua maldita! Sem pensar, avançou contra a irmã. Amanda recuou instintivamente, mas Lucas a protegeu, colocando-se à frente. Não encosta nela, Ágata! Sua voz soou cortante. Como pode defendê-la? Ágata se contorcia em fúria. Seja lá o que ela falou para atraí-lo para cá, é tudo mentira. Ela me odeia, Lucas, e queria me humilhar no dia do meu casamento. Lucas encarou com firmeza. Não fui ela quem me atraiu até aqui. Fui eu quem a atraiu para cá. Você achou que é a única pessoa capaz de iludir e mentir? Lucas, meu amor, do que você está falando? Já faz alguns dias que descobri sua farsa. Sem qualquer pudor, se apossou do trabalho de sua irmã para roubar dela o homem que a amava. Como você conseguiu se transformar nesse tipo de ser humano? Não, Lucas, isso não é verdade. Ela sempre foi assim. Ela sempre teve esses delírios, sempre quis me copiar. Lucas balançou a cabeça calmamente. Ágata, eu sempre senti que faltava algo em você. Eu te olhava e olhava, sempre buscando encontrar algo a mais em você. Mas tudo que eu enxergava era uma casca vazia. Mas quando olhei para Amanda pela primeira vez, ali no dia do nosso noivado, eu enxerguei nela a mulher que eu tanto ansiava. As palavras caíram sobre Ágata como um castigo. Ela cambaleou, os olhos marejando, antes de desabar no chão vencida pela humilhação. Foi nesse instante que a mãe das gêmeas entrou no estúdio. O olhar dela se voltou imediatamente para Ágata, caída, e em seguida para Amanda, protegida nos braços de Lucas. A raiva distorceu seu rosto. Sua inútil! Avançou contra Ágata, empurrando-a pelo ombro. Como você ousa roubar o noivo de sua irmã? Lucas ergueu a voz, num tom que fez ambas se calarem. Basta! Disse, cada palavra firme como aço. A partir de agora, vocês só se aproximam de Amanda se for da vontade dela. Se ousarem passar por cima disso, eu juro que vou persegui-las até não terem mais paz em lugar nenhum desse país. Os olhos dele faiscavam com a intensidade de quem não fazia ameaças mazias. Só não acabo com vocês agora por causa do sangue que Amanda compartilha com vocês. Mas se ela quisesse, eu não terminaria a minha vingança apenas com a humilhação de um altar vazio. O silêncio que se instalou foi pesado, sufocante. Ágata soluçava no chão. A mãe cerrava os punhos, mas não ousava responder. E Amanda, no centro daquela tempestade, sentiu-se protegida. Pela primeira vez em anos, não era mais a sombra da irmã. Era amada, escolhida e defendida. A promessa finalmente é cumprida. Quase um ano havia se passado, desde o dia em que a verdade veio à tona. Amanda seguia firme em seu propósito: pintar. Agora, sem o peso da mãe e da irmã, sua arte florescia livre, recebendo reconhecimento em exposições e elogios que antes lhe eram negados. Lucas estava sempre ao seu lado. O mistério dos sonhos compartilhados ainda permanecia sem resposta, mas havia algo inegável. Desde que estavam juntos, aquelas visões melancólicas haviam cessado. Era como se, ao se reencontrarem, tivessem libertado uma promessa antiga. Naquele dia de primavera, o parque estava lotado.
O céu azul era emoldurado por flores de ipê-rosa que caíam em delicadas pétalas, transformando o chão em um tapete romântico. Casais caminhavam de mãos dadas, e Amanda e Lucas seguiam entre eles, imersos em uma paz que só o amor verdadeiro poderia trazer. Lucas, no entanto, estava inquieto. Pela quinta vez, deslizou a mão discretamente até o bolso do paletó, certificando-se de que a caixinha do anel ainda estava ali. O coração batia acelerado. Aquele era o dia certo, o cenário perfeito. De repente, uma rajada de vento forte soprou, espalhando milhares de pétalas sobre eles. Amanda riu com o espetáculo natural, mas logo a atenção dos dois se voltou para uma senhora idosa que vinha em direção oposta. Vestida de forma simples, seus olhos brilhavam com uma estranha familiaridade. Quando passou por eles, a mulher segurou o braço de Lucas e, num tom sereno, disse apenas: "Parabéns." Lucas, surpreso, franziu a testa. "Como disse?" A idosa sorriu e completou: "Parabéns por ter cumprido sua promessa a ela, ainda que tenha demorado." Bem, eu não estou entendendo, senhora." Lucas disse confuso. "Numa vida passada, você saiu de casa prometendo que voltaria, mas nunca voltou. Ela ficou sozinha. Naquela casa, de frente para aquele lago negro e solitário, ela te aguardava todos os dias porque ela te amava muito." O coração de Amanda disparou. As palavras da desconhecida ecoaram como um trovão, trazendo uma dor que não sabia explicar. Sem conseguir conter-se, lágrimas brotaram de seus olhos. Lucas, tomado por uma emoção indescritível, a guiou até um banco próximo. Sentaram-se e ele enxugou as lágrimas dela com carinho. "Eu sinto muito", disse a voz embargada. "Me perdoe por fazê-lo esperar tanto." Amanda o abraçou, soluçando. Está tudo bem agora." Quando voltaram os olhos para procurar a idosa, ela já não estava mais ali. Havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Lucas respirou fundo, tomou coragem e, diante daquela revelação que parecia vir de um passado distante, ajoelhou-se diante dela. "Amanda", disse, abrindo a pequena caixa onde brilhava o anel, "quer se casar comigo?" As lágrimas agora eram de alegria. Amanda levou as mãos à boca, emocionada, e respondeu com a voz trêmula: Sim, eu quero." E ali, sob as flores de ipê que caíam como bênçãos do destino, selaram a promessa que transcendera o tempo. Fim. Para acompanhar mais histórias como essa, aperte o botão de inscreva-se. Postamos histórias novas toda semana. E se você gostou, lembre-se de curtir, pois isso me estimula a continuar gravando mais e mais histórias. Vejo você no próximo vídeo. Até breve!